Juiz zomba de um menino pobre, fica chocado ao descobrir que ele é um gênio eminência. O clima na sala de audiências preliminar de São Paulo estava denso como gás lacrimogêneo, saturado por olhares de desprezo e preconceito. O céu cinzento além da janela antiga do tribunal parecia também inclinar-se em silêncio. Apresentem a ré Maria Costa perante o tribunal. A voz do escrivão ecoou fria como pedra. Uma mulher de pouco mais de 50 anos, vestindo uma camisa velha amarrotada, com as mãos trêmulas algemadas, entrou. O rosto queimado de sol, a pele enrugada pelos anos de trabalho silencioso. Os cabelos já com fios grisalhos, mas os olhos ainda brilhavam com firmeza, embora naquele dia, aquele brilho estivesse se apagando. O juiz sentado no alto, com o rosto endurecido e os cabelos grisalhos penteados com gel, era Eduardo Pereira, conhecido por nunca ter clemência com os pobres. O olhar que lançou a Maria não era imparcial, era de julgamento. A ré está sendo acusada de furto de um relógio Rolex avaliado em R$18 mil da residência da família Monteiro. A ré tem algo a declarar? Maria abriu a boca, a voz rouca: eu não fiz isso. Trabalhei para eles por mais de 20 anos. Nunca toquei em nada que não fosse meu. Eu até limpava o quarto da dona Catarina enquanto ela dormia. Dos bancos atrás, um menino de 12 anos, vestindo um suéter rasgado nos ombros e sapatos descosturados, gritou apesar dos seguranças. Não. Minha mãe não fez isso. Ela é inocente. A dona Catarina, e ela odeia a minha mãe. Eu ouvi ela dizendo. Miguel, gritou Maria, em desespero. Fica quieto. Sai daqui agora. O juiz Eduardo franziu a testa: e quem deixou esse garoto entrar? Expulsem-no imediatamente. Um guarda puxou Miguel para fora, mas ele ainda gritava: via justiça. Pelo amor de Deus, e minha mãe é inocente. Eduardo bateu o martelo. Ordem. Ordem nesta corte. Quem causar mais distúrbios será penalizado por desacato ao tribunal. Um homem de terno cinza, o advogado de acusação Henrique Silveira, levantou-se com uma expressão de pesar calculado. Excelência, a família Monteiro confiou na ré por muito tempo. No entanto, essa confiança foi traída. A prova é que o Rolex foi encontrado no bolso do casaco da senhora Maria, algo irrefutável. Maria gritou, quase despedaçada: aquele não era o casaco que eu estava usando naquele dia. Alguém colocou o relógio lá. Relembro que a ré não possui advogado de defesa oficial. A senhora escolheu se defender sozinha, correto? Eduardo se inclinou. Maria assentiu, os olhos abaixados. Uma outra voz surgiu da plateia: a Maria é uma pessoa boa. Ela salvou meu filho de morrer de febre. Por favor, investiguem melhor. Era Dona Teresa Souza, ex-vizinha de Maria. Imediatamente, a polícia a retirou do recinto. Eduardo olhou o relógio: o tribunal já ouviu o suficiente. Do lado de fora da sala, Miguel, com lágrimas escorrendo pelo rosto, viu sua mãe sendo levada como uma criminosa. Olhou ao redor, mas ninguém levantava a cabeça, ninguém ousava falar. Emitiremos o veredito. Eduardo bateu o martelo com força. Menos de 10 minutos depois, ele retornou, sem sequer olhar para a ré. Maria Costa está condenada a 2 anos de prisão pelo crime de furto de bem de alto valor. A sessão está encerrada. Miguel gritou: e não. E as provas? E as digitais? Por que não checaram as câmeras? Eduardo olhou para ele com frieza: garoto. Ser pobre já é um crime. Do lado de fora do tribunal, começou a chover. Miguel se sentou no chão de cimento frio. Ninguém parou. Todos desviavam dele como se fosse lixo. Um homem parou. Seu Juliano, antigo porteiro do prédio dos Monteiro. Ele apertou os lábios, olhando para Miguel: não acredito que sua mãe tenha roubado aquele relógio. Mas se eu dissesse isso, ninguém acreditaria na palavra de um velho porteiro. Miguel se levantou: eu vou fazer com que eles acreditem. Como? Perguntou Juliano. Miguel fechou os punhos. Eu vou estudar direito.
Juliano deu um meio sorriso. Um garoto como você tem dinheiro para isso? Tem escola que te aceite? Tem o que comer todos os dias? Miguel não respondeu. Virou as costas e saiu na chuva, o corpo pequeno tremendo, mas os passos firmes. No quarto alugado em Paraisópolis, Miguel se enrolou num cobertor velho, segurando o livro de direito que a mãe guardava debaixo da cama, todo cheio de anotações a lápis. Na primeira página estava escrito: a Constituição não pertence aos poderosos. Ela pertence a quem acredita nela. Maria Costa. Ele começou a ler. Sem parar. Mesmo com o estômago roncando. Quase meia-noite, bateram na porta. Você é o Miguel? Uma menina de cabelo cacheado, olhos atentos, estava com dois garotos menores. Eu sou a Beatriz. Estes são o Carlos e o Samuel. A gente mora perto da casa dos Monteiro. Ficamos sabendo do que aconteceu com sua mãe. E a gente sabe de umas coisas. Miguel abriu a porta. O que vocês sabem? Beatriz sussurrou. Uma vez eu tava limpando o vidro da cozinha e ouvi a dona Catarina dizer pro filho: se sumir alguma coisa, põe a culpa na empregada. Ela é pobre, ninguém vai acreditar nela. Samuel assentiu. Fui demitido só por ter olhado demais pra ela. Aquela mulher tem alguma coisa, e muito fria. Carlos tirou um pedaço de papel do bolso. Vi a dona Catarina entregar alguma coisa pro Lucas, o filho dela. Depois ele enfiou rapidinho no bolso de um casaco e que não era dele. Miguel apertou os olhos. Vocês querem ajudar minha mãe? Beatriz, e não. Mas eu odeio injustiça. E nós, como você, somos invisíveis, ninguém escuta, ninguém acredita. Miguel cerrou os lábios. Eu vou provar que minha mãe é inocente. Vou aprender a falar a língua da lei. Samuel riu. Um moleque de 12 anos querendo ser advogado? Vai usar o livro para bater em quem? Miguel não riu. Os olhos endurecidos como pedra, e não preciso bater em ninguém. Só preciso da verdade. No dia seguinte, o Tribunal de São Paulo continuava lotado. Mas ninguém mencionou a mulher levada no dia anterior. Nos jornais, Dona Catarina declarou: estamos arrasados. Mas a verdade é a verdade. Uma empregada é confiável e até que veja uma oportunidade. O advogado Henrique declarou: ninguém está acima da lei. Confiamos na imparcialidade da justiça. Ninguém perguntou por Miguel. Ninguém perguntou pelas rachaduras no coração de um menino despedaçado. Maria Costa, uma mãe, uma empregada, uma mulher invisível, foi condenada. Sem um pedido de desculpa. Sem um raio de esperança. Apenas um garoto esfarrapado diante do portão do tribunal, olhando para o céu de São Paulo, dizendo baixinho para si mesmo: mãe, eu não vou deixar essa história terminar assim. Na manhã seguinte, Miguel foi até a Biblioteca Pública de Paraisópolis, um lugar que, por tradição, quase nenhum pobre ousava pisar. A bibliotecária idosa, Dona Inês Figueiredo, olhou para ele com desconfiança. Garoto, aqui não é lugar de brincar. Miguel falou com educação: quero pegar emprestado material sobre direito penal e processo criminal. Dona Figueiredo estreitou os olhos. Um menino pobre querendo estudar direito? Você sabe que essa é a língua da elite? Não preciso pertencer a nenhuma elite, respondeu Miguel. Só preciso de justiça para minha mãe. Silêncio. Então, Dona Figueiredo entrou nos fundos, trouxe um monte de documentos velhos. Leve. Mas não rasgue nada. Cada gota de tinta aqui vale mais que o seu jantar. Obrigado, senhora. Miguel abaixou a cabeça. O grupo de crianças dividiu tarefas. Miguel estudava direito. Beatriz coletava boatos no bairro rico. Carlos vasculhava lojas de penhor num raio de 10 quilômetros. Samuel se infiltrava em oficinas para buscar imagens de câmeras. Em uma dessas missões, Carlos encontrou um homem gordo, de barba e óculos escuros, o seu Emílio, dono da loja de penhores ou à sombra. Tá procurando por um Rolex?
Ninguém pergunta isso pra mim, moleque. Emílio riu sarcástico. Carlos respondeu firme: se o senhor não quiser que a polícia descubra sobre aquele colar de ouro perdido semana passada que ainda está no seu registro. Emílio franziu o senho: tá bom. O Rolex. Um loiro, alto, com cara de galã de novela, vendeu ele 3 dias atrás. Sem documento. Mas eu tirei foto dele, por precaução. Carlos se animou: pode me mandar essa foto? Em troca de quê? Carlos entregou um papel e lista dos novos ladrõezinhos de Vila Prudente. Do Samuel, nosso especialista. Basta? Emílio caiu na gargalhada. Molecada danada, viu? Aqui, pega. E cuidado. Do outro lado de São Paulo, Beatriz invadiu o restaurante O Olival Branco, onde Dona Catarina costumava almoçar com as amigas ricas. A menina se passou por garçonete nova e ficou atrás da cortina da sala privativa. Já limpei tudo, disse a voz de Catarina. Aquela empregada? Agora deve estar chorando na cadeia. O presente de aniversário do Lucas, no fim das contas, saiu como planejado, né? Uma outra mulher riu: você é muito esperta. Eu também devia tentar isso com os meus empregados. Beatriz gravou tudo, com o coração batendo forte. Miguel sentava-se à frente da mesa, anotando cada artigo da lei. Seus olhos estavam fundos, os dedos cheios de calos de tanto escrever. Mas seus olhos brilhavam como nunca. Samuel entrou: tem notícia nova. As câmeras da casa dos Monteiro foram apagadas remotamente pela internet. Mas eu tenho um jeito de restaurar. Miguel ergueu os olhos. Você tem certeza? Mais certeza do que minha mãe teve quando ganhou na loteria. Mas vai levar tempo. Miguel assentiu. Faz isso. Uma semana depois, todos se reuniram no quartinho alugado. Sobre a mesa, estavam a gravação com a ameaça da Dona Catarina. A foto de Lucas vendendo o relógio na loja de penhores. O áudio da conversa no restaurante. Um trecho incompleto do vídeo da câmera de segurança. Miguel bateu a mão sobre a mesa. Isto ainda não é suficiente. Beatriz suspirou: viu o que mais falta? A gente tem quase tudo. Miguel cerrou os dentes: e ainda não há ordem para reabrir o caso. Ninguém quis nos ouvir. Samuel sentou: e o que você vai fazer? Miguel se levantou: vou entrar com um pedido formal para uma audiência extraordinária de reavaliação de provas. Vou escrever como um estudante de 3º ano de Direito. Vou citar a lei, artigo por artigo. Carlos arregalou os olhos: você ficou maluco? Miguel respondeu, com os olhos ardendo: não. Eu só sou um filho que se recusa a ficar em silêncio. O pedido foi redigido durante a madrugada. Miguel levou 3 dias para terminar, frase por frase. Ele pediu ao senhor Juliano, o velho porteiro, que lesse. Juliano soltou o ar ao terminar: garoto, você escreveu como um estudante de direito de verdade. Mas o Eduardo não vai deixar barato. Miguel apenas disse: e não preciso que ele concorde. Só preciso que ele escute. Na manhã de segunda-feira, Miguel entrou no fórum, com o pedido timbrado e carimbado pela secretaria do tribunal. Tinha cumprido todos os trâmites, dentro do prazo. A secretária perguntou: o que você está entregando aí? Miguel respondeu: um pedido de audiência para reavaliar provas. Com todos os anexos. Você acha que alguém vai ler isso? Isso é uma piada? Miguel não piscou: não. Isso é a lei. E a lei não é piada. Eduardo Pereira estava sentado no escritório, quando recebeu a papelada da secretária. Franziu o senho ao ver o nome de quem havia protocolado. Aquele moleque pobre de novo. Virou algumas páginas, e seu olhar começou a desacelerar. Cada artigo citado corretamente, cada argumento bem estruturado. Impossível ignorar. Ele assentiu. Está bem. 10 dias. Audiência extraordinária. Vamos ver o que esse garoto está aprontando.
Miguel saiu do fórum, olhando para o céu azul de São Paulo. Mãe, ele sussurrou, eu fiz eles escutarem. Na mansão dos Jardins, tudo cheirava a água de rosas e mentiras. Naquela manhã, em frente à casa dos Monteiro, uma multidão de câmeras, microfones e repórteres se acotovelava como cogumelos após a chuva. Um banner já estava montado. Família Monteiro vítima de uma traição. Catarina Monteiro apareceu com um vestido azul marinho elegante, lenço Hermes no pescoço, desfilando como uma rainha em seu próprio funeral. Seu rosto estava impecavelmente maquiado, e seus cílios pareciam piscar no ritmo das lentes das câmeras. Estamos ainda em choque com o que aconteceu. A Maria era como parte da família, sua voz tremia. Sempre a tratei como alguém da casa. Mais confiança e é uma faca de dois gumes. O repórter Luiz Gomes, do jornal Folha de São Paulo, levantou a mão. Dona Catarina, há quem diga que pode ter havido um mal-entendido. Ela franziu o senho de mal-entendido? Quando o Rolex estava no bolso do casaco dela. Quando meu filho viu com os próprios olhos. Não. Eu acredito na justiça, e a justiça já decidiu. Lucas Monteiro, o filho, estava ao lado da mãe, com aparência triste e humilde, como se tivesse acabado de sair de uma aula de confissão. Às vezes, abaixava a cabeça, sem dizer uma palavra. Um repórter de meia-idade, cabelo grisalho, veterano chamado Pedro Campos sussurrou para o colega. De onde esse garoto aprendeu a atuar? Na Escola Real de Teatro? SHHH, o outro respondeu. Cuidado, senão a gente é processado. Ao longe, atrás do gradil, Miguel estava imóvel, com os olhos fixos em Catarina. Sua mão apertava com força a alça gasta da mochila, como se quisesse esmagar toda aquela farsa. Ela está agindo como se minha mãe fosse uma assassina. Miguel murmurou. Ao lado dele, Beatriz sussurrou, cuidado. Tem segurança. Carlos enfiou um pequeno pendrive na mão de Miguel, daqui. O vídeo que o Samuel conseguiu recuperar da câmera. Só uma parte, mas dá para ver o Lucas pegando o relógio e colocando no casaco da sua mãe. Miguel pegou, com o coração acelerado. O vídeo se corta logo depois. Parece que o sistema estava programado para apagar automaticamente, acrescentou Carlos. Miguel olhou direto para Catarina, que seguia com suas lágrimas de crocodilo diante da imprensa, e disse ao grupo. Vocês estão vendo? Esse sistema não falha. Ele é feito para isso. Beatriz sussurrou, vi agora. Miguel apertou os punhos e ninguém acredita na gente. Mas a gente vai fazer eles verem. Naquela tarde, Miguel procurou o advogado Fábio Ribeiro, ex-assessor jurídico do juiz Eduardo. Encontrou-o por meio da biblioteca pública. Quem é você? Ribeiro perguntou, levantando os olhos da mesa cheia de papéis. Miguel Costa. Filho da Maria Costa, que foi condenada injustamente. Ribeiro franziu a testa, lembro desse caso. Ela não tinha advogado. Foi um julgamento apressado. Ela não tinha dinheiro para contratar um. Miguel disse diretamente. Mas eu tenho novas provas. Preciso que alguém que entenda de leis confirme se elas têm validade. Ribeiro olhou nos olhos do garoto. Um silêncio estranho se prolongou. Certo. Me mostre. Miguel mostrou o vídeo. Apesar de curto, a parte inicial era nítida, de Lucas Monteiro entrando no quarto, pegando o relógio, olhando ao redor e enfiando silenciosamente no bolso de um casaco pendurado atrás da porta. Um casaco que claramente não era dele. Ribeiro recostou-se na cadeira, uau! Viu? Miguel pressionou. Pode ser descartado por falta de sequência final, respondeu Ribeiro diretamente. E o meio do vídeo foi cortado. Mas se você tiver provas complementares. Miguel entregou os áudios de Beatriz e Samuel, junto com a foto de Lucas na loja de penhores. Ribeiro ficou pensativo. Um advogado sênior não vai querer mexer nisso. Mas se você for teimoso o bastante e pode tentar encaminhar ao setor especial de revisão do tribunal. Miguel assentiu.
Eu não vou recuar. Ribeiro deu um sorriso enviesado. Você é um garoto estranho. A maioria da sua idade estaria jogando bola na rua. Miguel respondeu, e eu estou lutando pela minha mãe. Naquela noite, na casa dos Monteiro, Catarina segurava uma taça de vinho tinto, sentada em uma poltrona de couro italiano, a luz amarela iluminando seus cabelos impecáveis. Lucas, você devia me agradecer, disse ela, com uma voz suave. Se não fosse por mim, você já estaria num reformatório. Lucas hesitou, viu, e não achei que ia tão longe assim. Silêncio. Você errou. Eu corrigi. Não me obrigue a corrigir de novo. Catarina estreitou os olhos. Aqueles moleques. Miguel e os meninos da rua e estão fuçando alguma coisa. Lucas murmurou. Catarina riu, os garotos pobres não têm voz. Se tivessem, não seriam pobres. Miguel e os amigos estavam no quartinho, organizando todas as provas. Samuel perguntou, o que a gente vai fazer se o juiz recusar o pedido? Miguel respondeu sem hesitar, a gente continua. Esse sistema não cai com um golpe só, mas com persistência. Beatriz olhou para ele e disse baixinho, você não é como os outros. Miguel retribuiu o olhar. Porque a minha mãe está sendo enterrada viva. Uma semana depois, os jornais estamparam. Pedido de um menino de 12 anos é aceito pelo juiz Pereira. Audiência extraordinária acontecerá na próxima sexta-feira. Catarina ficou pálida ao receber a notícia. Na sala de reuniões da mansão, ela bateu na mesa. Idiotas! Quem deixou aquele moleque protocolar isso com sucesso? O advogado Henrique balbuciou, achamos que, e o pedido dele seria recusado já na triagem. Catarina gritou, preparem-se. Se isso vazar, e juro que não vou presa por causa da incompetência de vocês. Naquela noite, Miguel subiu sozinho até o terraço do prédio, olhando as luzes cintilantes de São Paulo. Ele tirou do bolso a carta da mãe escrita na prisão, com uma única frase. Eu acredito em você. Porque você é o último resquício de justiça que ainda existe neste mundo. Ele respirou fundo. Mãe, eu não vou te decepcionar. Dia da audiência extraordinária. A sala de audiências número 3 no Tribunal Central de São Paulo estava lotada. Canais de televisão locais, repórteres da imprensa, até estudantes de direito da Universidade de São Paulo estavam presentes, ansiosos por um julgamento inusitado onde um garoto anônimo pedia a chance de se apresentar diante do juiz. Eduardo Pereira já estava sentado na cadeira do magistrado. Seu rosto estava mais frio que o habitual, e seu olhar não escondia o desprezo ao encarar Miguel Costa se preparando para organizar os documentos sobre o pequeno púlpito. Miguel Costa. A voz de Eduardo ecoou, severa. Você tem 10 minutos. E cortarei sua fala se houver qualquer desvio de tema. Obrigado, meritíssimo. Miguel respondeu, com uma firmeza surpreendente na voz. Uma risada abafada ecoou entre o advogado Henrique Silveira e o grupo da acusação. Um moleque lendo lei num papel amassado? Eduardo bateu levemente o martelo. Silêncio. Deixem o pequeno advogado começar. Miguel levantou o rosto, com olhos brilhando como aço. Excelência, sou filho da Ré Maria Costa, condenada a 1 mês pelo crime de furto de bem patrimonial. Hoje, venho apresentar os elementos que indicam a possibilidade de erro grave no processo e na análise das provas. Murmúrios atravessaram a sala. Uma aluna cochichou para a amiga, dele decorou os artigos como um aluno do 3º ano. Miguel continuou, segundo o artigo 11.1 do Código de Processo Penal, toda prova deve ser avaliada de forma objetiva, sem indícios de manipulação. No entanto, no julgamento de minha mãe, não houve análise de digitais no objeto, nem registro das câmeras de segurança, alegadamente com defeito técnico, mas sem qualquer verificação independente. Eduardo ergueu uma sobrancelha. Miguel tirou um pendrive do bolso e entregou ao secretário, peço permissão para exibir um vídeo recuperado do sistema apagado da família Monteiro. Na tela, via-se Lucas Monteiro entrando no cômodo, olhando ao redor, pegando o Rolex e colocando-o no bolso de um casaco pendurado atrás da porta.
Aquele casaco era de Maria. Os murmúrios se transformaram em um burburinho audível. Miguel prosseguiu: o vídeo tem apenas 14 segundos porque o restante foi propositalmente deletado. Mas, se necessário, nossa equipe técnica pode comprovar que os dados foram alterados remotamente. Eduardo interrompeu: você disse equipe técnica? Está comandando uma investigação num porão de pensão? Uma gargalhada geral tomou conta da sala. Miguel não piscou. Sim, meritíssimo. Num porão. Mas com base na lei e na verdade. Henrique Silveira zombou: nunca vi alguém tão patético e convencido ao mesmo tempo quanto esse menino. Miguel virou-se para ele: viu o senhor, sendo advogado, ri da dor de uma pessoa inocente? Eduardo bateu forte o martelo. Não permito ofensas ao representante legal. Miguel abaixou a cabeça: peço desculpas. Mas também não permito que a verdade seja enterrada no silêncio. Um estudante levantou a mão: meritíssimo, ele está falando com base no verdadeiro espírito da lei. Eduardo apontou: se você falar mais uma vez, será retirado da sala. A jovem advogada Ana Martins, assistente de Henrique, sussurrou: talvez devêssemos conferir esse vídeo. Henrique franziu o senho: cale-se. É só uma criança. Não duvide de um caso que já vencemos. Miguel então apresentou o áudio onde Catarina dizia: se você não apagar os rastros, a dona Costa não sairá viva da prisão. Um repórter exclamou: meu Deus! Eduardo franziu o rosto: essa prova ainda não teve origem verificada. É inadmissível. Miguel ergueu a mão. Meritíssimo, tenho verificação acústica assinada pelo perito João Santos. O laudo está anexado. Eduardo virou algumas páginas, os lábios cerrados. A sala ficou em silêncio absoluto. Vamos analisar, e ele rosnou. Audiência suspensa para verificação das provas. Miguel mal teve tempo de responder, pois Eduardo já se levantava e deixava a sala. No corredor, Ana Martins correu atrás de Miguel. Senhor Miguel. Ele se virou. Quem é você? Ana. Assistente jurídica do Dr. Henrique. Olha, e acho que você está certo. Eu revi o vídeo e é real. Mas se eu abrir a boca, sou demitida. Miguel ficou em silêncio por um momento e depois disse: então vai escolher o silêncio? Ana olhou para ele: eu ainda estou pensando. Miguel assentiu: você não tem muito tempo. Uma hora depois, em uma pequena cafeteria em Paraisópolis, Miguel estava com os amigos. Ninguém dizia nada. Beatriz suspirou: você fez tudo o que podia. Miguel deitou a cabeça na mesa. Não. Ainda não venci. Carlos colocou a mão no ombro dele: mas pelo menos toda a sala escutou você. Samuel murmurou: eu ouvi o Eduardo dizer à secretária que vai indeferir o pedido porque as provas são juridicamente insuficientes. Miguel bateu na mesa. Ele já decidiu antes mesmo da audiência começar. Beatriz o encarou e falou baixinho: vai desistir então? O garoto levantou a cabeça, os olhos vermelhos. Não. Vou encontrar outro caminho. No escritório privado, Eduardo Pereira conversava com o advogado Henrique. Esse processo está criando problema. Henrique serviu uma taça de vinho tinto. Esse garoto é só um fenômeno midiático. Em um dia, tudo esfria. Eduardo assentiu. Então faça esfriar mais rápido. Não quero minha carreira manchada por um moleque. À noite, Miguel voltou à pensão e sentou diante da mesa de estudos. Na parede, uma foto da mãe ainda jovem, sorrindo. Ele encarou a imagem e disse em voz baixa: Mãe, eles não querem ouvir. Mas eu não vou me calar. Se eu não puder vencer no tribunal, vou vencer no coração das pessoas. Pegou a caneta e começou a escrever um novo plano, desta vez, não apenas jurídico, mas voltado à imprensa, à população, às redes sociais. A verdade precisava ser iluminada em todos os cantos escuros.
São Paulo não dormia à noite, mas o que despertava na escuridão não eram luzes, eram conspirações, sussurros, e almas se erguendo em nome da verdade. Miguel colou o mapa da casa dos Monteiro na parede, organizou o pendrive, fotos, gravações em fileiras. O quartinho de pensão se tornará uma sala de guerra. Não temos muito tempo, disse ele, olhando para cada amigo. Se quisermos salvar minha mãe, temos que contra-atacar agora. Carlos estava sentado com as pernas cruzadas, e perguntou: e o que você quer fazer? Quem somos nós para enfrentar os poderosos? Nós somos a verdade, respondeu Miguel. E a verdade não precisa de poder. Só de uma chance para ser vista. Samuel mastigou o último pedaço de pão velho e limpou as mãos na calça. Eu descobri que a empresa de câmeras dos Monteiro é a Vigilância 360. Eles têm uma filial em Vila Madalena. Dá para restaurar os dados originais se a gente conseguir entrar. Beatriz bateu a mão na mesa. Tenho novidades. Um funcionário da joalheria, o Joalheria Leão, disse que o Lucas já tentou vender o Rolex lá, mas sem nota fiscal, foi recusado. O nome dele é Tiago Mendes. Marquei com ele. Miguel assentiu. Ótimo. Vai com o Carlos, levem as gravações e fotos. Samuel, você consegue acessar o sistema? Samuel deu um sorriso de lado e não invadir. Só pegar emprestado com o acesso do técnico por 30 minutos. Beatriz riu. 30 minutos sem ser pego é uma eternidade pra gente. Miguel puxou um documento manuscrito, com um carimbo provisório da administração de Paraisópolis. Este é o pedido legal. Escrevi como aluno de 3º ano. Amanhã cedo, vamos entregar junto com as provas na audiência extraordinária que o juiz Eduardo aceitou abrir. Carlos perguntou: você acha que ele vai mesmo escutar? Miguel olhou para a mesa. Não. Mas ele vai ser obrigado a ver. Quase meia-noite, Samuel vestiu um moletom preto com capuz e passou pela cerca de segurança da Vigilância 360. Foi direto para a porta dos fundos, onde um duto de ventilação havia sido desmontado dias antes. Dentro da sala de servidores, luzes piscavam sem parar. Samuel sussurrou no fone. Miguel, estou dentro. Miguel respondeu: procure a gravação do dia 12 do mês passado. Sala de estar dos Monteiro, entre 15 horas e 30 e 16 horas. Entendido. Samuel digitava rápido. Achei, tem uma parte que não foi sobrescrita. Mas precisa de autenticação de nível superior. Miguel se lembrou: você ainda tem a ID do técnico Alberto? Aquele que minha mãe ajudou a configurar o computador. Samuel sorriu: Miguel, você é demais. Deixa eu ver. Funcionou. Estou baixando. De repente, uma luz de alerta começou a piscar. Alguém já sabe que você está aí, Miguel sussurrou. Samuel puxou o pendrive e o escondeu no sapato. Vou sair pelo caminho antigo. Se eu não voltar em 10 minutos, por favor, tornem tudo público. Não, rosnou Miguel, você vai voltar. Ao mesmo tempo, em uma pequena cafeteria perto da Praça da Sé, Beatriz e Carlos encontraram Tiago Mendes, funcionário da joalheria. Tiago usava uma blusa de gola alta e parecia apreensivo. Vocês e não deviam se meter nisso. Carlos mostrou a foto de Lucas Monteiro segurando o Rolex, junto com uma imagem da câmera da loja. Você já viu essa pessoa? Tiago olhou e assentiu. Esse cara apareceu 3 dias atrás, tentou vender. Fiquei desconfiado, pedi a nota e ele saiu correndo. Beatriz ergueu o gravador. Você está disposto a confirmar isso? Tiago olhou em volta, abaixou a voz. Sou só um empregado. Se eu falar, perco o emprego. Carlos disse com suavidade: você vai perder muito mais se a justiça não existir. Estamos tentando salvar uma pessoa inocente. 1 minuto de silêncio. Então Tiago suspirou: tá bom. Pode gravar. Samuel voltou para a pensão com um rasgo enorme na camisa. Fui perseguido. Mas consegui voltar. Miguel o abraçou forte. Muito bem. Agora temos tudo o que precisamos. Ele conectou o pendrive ao computador.
O vídeo desta vez era nítido e completo. Lucas pegava o relógio discretamente, colocava no casaco de Maria, e sinalizava para o sistema de segurança. Nada de hesitação, apenas frieza e cálculo. Miguel sussurrou: "Vi isso, é a sentença da mentira." Na manhã seguinte, Tribunal de Justiça de São Paulo. Mais uma vez, Miguel cruzava os grandes portões, desta vez, não mais como um menino desesperado, mas como alguém que carregava a verdade. No corredor, o advogado Henrique Silveiro o avistou e balançou a cabeça. "De volta ao papel de pequeno herói?" Miguel respondeu: "Não sou herói. Sou apenas um filho." A advogada Ana Martins se aproximou, olhou Miguel por um instante e disse: "Vou sentar no público. Não vou falar nada. Mas hoje, escolho ficar do seu lado." Miguel assentiu. Na sala de audiência, Eduardo Pereira anunciou com irritação: "Desta vez, se as provas não forem suficientes, encerro qualquer possibilidade de reabertura." Miguel se manteve firme. "Excelência, venho apresentar novas provas, incluindo o vídeo original do sistema de câmeras, o depoimento confirmado de um funcionário da joalheria, e um pedido legal autenticado pela administração pública." Beatriz se levantou e entregou os documentos ao secretário. O vídeo foi exibido. Desta vez, era inegável. O silêncio dominou a sala. Lucas apareceu com nitidez: o ladrão, o caluniador, o responsável por colocar uma mulher inocente atrás das grades. Tiago Mendes também foi chamado a depor. Ele confirmou: "A pessoa na imagem é Lucas Monteiro. Recusei a compra do Rolex por falta de nota fiscal." Eduardo ficou paralisado. Miguel aproximou-se do púlpito, a voz tremendo levemente. "Eu não sou advogado. Não uso toga. Mas tenho a verdade, tenho meus amigos e tenho fé. Eu não posso ficar parado enquanto minha mãe é injustamente acusada, enquanto esse sistema protege os ricos e pisa nos pobres. Eu sei que não temos poder. Mas temos persistência." Ele levantou a mão, apontando para a imagem de Catarina Monteiro chorando na TV. "Ela atua. Mas minha mãe só chora na cela, onde ninguém vê." Silêncio absoluto. Um repórter sussurrou: "Anota cada palavra." Uma advogada idosa assentiu: "Desse menino já não é mais um menino." Eduardo bateu o martelo. "O tribunal suspenderá os trabalhos. Precisarei revisar todo o processo. A decisão será divulgada em até 72 horas." Miguel permaneceu parado, com o coração acelerado. Mas desta vez, ele sabia: o silêncio era um prenúncio de mudança. São Paulo continuava gelada, mesmo com o sol. O dia da segunda audiência, marcada pelo próprio juiz Eduardo Pereira, deixou a cidade em suspense. Mas em um canto da favela de Paraisópolis, o medo vinha de algo ainda mais sombrio. Miguel havia acabado de sair de uma padaria quando foi cercado por dois homens estranhos. "Você é o moleque Costa?" Um deles perguntou, com voz insolente e hálito de cigarro. Miguel apertou a alça da mochila. "Não conheço vocês." "Não precisa conhecer." O outro acertou um soco no estômago dele. Miguel caiu de joelhos. "Tua mãe devia apodrecer na cadeia." O primeiro cuspiu no chão. Miguel tentou se levantar, os lábios sangrando. "Eu não tenho medo de vocês." Outro chute nas costas. Sangue escorreu do canto da boca. Miguel se encolheu no chão, olhos bem abertos, mas sem chorar. "Vocês estão mexendo com o sistema. E não sabem com quem estão lidando," disse o outro, antes de desaparecerem no beco. Quando Miguel recobrou a consciência, um homem mais velho enxugava o sangue de sua testa com um pano. Era o Sr. Eduardo Mendes, taxista que trabalhava perto da casa dos Monteiro, alguém que Maria havia ajudado durante uma crise de saúde 2 anos antes. "Sr. Costa, sou eu, Eduardo. Fique calmo." Miguel se levantou com esforço, o rosto contorcido de dor. "Preciso ir ao tribunal." Eduardo balançou a cabeça. "Você está coberto de sangue, garoto. Eles não vão te deixar entrar assim." Miguel sussurrou:
com os olhos embaçados, e se eu não for hoje, minha mãe nunca mais vai ser solta. Eduardo respirou fundo. Tudo bem. Entra no carro. Vamos. Na sala do tribunal, todos murmuravam enquanto Eduardo olhava para o relógio, 10 minutos de atraso. Onde está a testemunha? Repórteres cochichavam. Henrique Silveira sussurrou para Ana e acabou. Crianças não têm fôlego para isso. Ana permaneceu em silêncio, os olhos fixos na porta. Naquele instante, ela se abriu com força. Miguel entrou, com a camisa rasgada, o rosto marcado de sangue seco, um dos braços mal enfaixado. Todos se calaram. O juiz Eduardo se levantou. O que aconteceu com você? Miguel caminhou até o púlpito, a voz rouca. Vim terminar o que comecei. Vim completar a verdade. Eduardo encarou, depois olhou ao redor. Quem autorizou sua entrada nesse estado? Miguel não recuou, e ninguém autorizou. Eu entrei por conta própria. Porque minha mãe precisa de justiça. E a verdade não espera. Uma salva de palmas irrompeu nas últimas fileiras. Eduardo bateu o martelo, e silêncio. Ana Martins sussurrou para Henrique, e agora? O menino está quase morto e ainda assim veio. Henrique a encarou, justamente por ser um filho sem medo, é que ele precisa ser apagado. Miguel abriu sua mochila rasgada. Excelência, hoje apresento a parte final dos documentos, o laudo técnico do engenheiro João Santos sobre os dados da câmera, confirmando que o vídeo não foi editado, mas sim apagado de forma intencional. Beatriz avançou e entregou os papéis ao secretário. Eduardo analisou, em silêncio. Miguel continuou, anexo também o depoimento por escrito da terceira testemunha, Tiago Mendes, que confirmou que Lucas Monteiro tentou vender o Rolex sem nota fiscal. O secretário passou os documentos. Henrique se levantou de súbito, protesto. A testemunha não está presente. Miguel respondeu, ele está sob proteção, por ameaças. Mas tenho a gravação da conversa. O áudio foi reproduzido e Tiago Mendes dizia, com clareza, era o Lucas. Recusei comprar o relógio por suspeita. Depois, fui avisado de não se meta com os ricos. A sala ficou tão silenciosa quanto um velório. Eduardo olhou para Miguel, tem mais algo a dizer? Miguel assentiu. Só uma coisa. Ele abriu a última página do dossiê. Esta é uma declaração pessoal. Não é uma prova. Mas é verdade, minha mãe não era perfeita. Mas era decente. Ela lavou roupas para os Monteiro, limpou o chão enquanto eles dormiam, salvou o filho deles de engasgar quando a babá o negligenciou. Mas nunca disseram seu nome completo. Só o empregada. Ele olhou fixamente para o juiz, e meritíssimo, se alguém é condenado apenas por ser pobre, então este tribunal não passa de um mercado negro. Eduardo apertou o martelo na mão, os olhos semicerrados. Você tem ideia do que acabou de dizer? Miguel assentiu, tenho sim. E digo como alguém que não tem mais nada a perder, exceto a verdade. Ao fim da apresentação, Eduardo não disse uma palavra. Apenas se levantou e deixou o púlpito. O advogado Henrique aproximou-se de Miguel, você foi bom. Mas não se iluda. O certo ou o errado não muda o que já foi comprado. Miguel olhou direto nos olhos dele, então vou fazer o mundo saber quanto custou comprar a mentira. Eduardo Mendes dirigia o táxi levando Miguel de volta para a pensão. Você está bem? Perguntou. Miguel suspirou. Estou. Melhor do que nunca. Eduardo assentiu. Sua mãe me salvou de ser demitido. Um dia, tive um mal súbito levando meu chefe ao aeroporto. Ela me viu caído no carro, chamou o resgate, ficou comigo até amanhecer. Ninguém soube. Ninguém agradeceu. Miguel ficou em silêncio. Depois murmurou, porque minha mãe nunca fez nada por agradecimento. Ela só queria viver com dignidade. Na casa dos Monteiro, Lucas gritou para a mãe. Não vamos conseguir escapar disso. Catarina atirou a taça de vinho no chão.
Cale a boca. Não criei você para ser tão covarde. Lucas desabou na cadeira, e aquele moleque, e ele é um monstro. Ele não desiste. Ele está nos arrastando para a luz. Catarina rangiu os dentes, e se o tribunal não nos condenar, a imprensa vai. Se não for a imprensa, será o povo. Mas lembre-se, mais uma palavra sua e você morre antes de mim. Naquela noite, o grupo de amigos estava reunido na cobertura da pensão, olhando para a cidade iluminada. Samuel disse, você é louco. Mas é um louco bonito. Carlos levantou a garrafinha d'água, um brinde à sobrevivência. Beatriz olhou para Miguel. Você fez tudo isso, e com o próprio sangue. Miguel apenas sorriu. Eu só fiz o que era certo. E ainda não terminei. 3 dias. Esse foi o tempo que o juiz Eduardo Pereira pediu para revisar todo o processo com objetividade. E foram também os 3 dias mais longos da vida de Miguel. Ele não dormiu. Comeu pouco. Mas todos os dias, ele ficava em frente ao tribunal, olhando para o prédio de pedra cinza como se desafiando o silêncio. Beatriz sentou ao lado dele e entregou um pequeno doce, come, você está virando um fantasma. Miguel sorriu de leve. Vou comer, e depois que ouvir o veredito. Carlos olhou o celular, faltam só 40 minutos. Samuel chegou, cabelo bagunçado, ouvi dizer que várias emissoras virão. Até a Folha de São Paulo e a Globo News. Miguel assentiu. Hoje não é só um julgamento. Hoje é o dia em que eles não podem mais fingir que não veem. A sala de audiências número 3 estava lotada. Aqueles que riram de Miguel agora estavam em silêncio. Repórteres posicionaram câmeras. Nas redes sociais, a hashtag Justiça para Maria estava entre os assuntos mais comentados. Maria Costa, com os cabelos mais grisalhos e o rosto abatido pelas noites na prisão, foi levada à sala vestida com uniforme de detenta. Mas seus olhos brilhavam ao ver Miguel. Mãe, e Miguel sussurrou. Maria tocou levemente o ombro do filho através das grades, tenho orgulho de você. Eduardo Pereira entrou. Ninguém aplaudiu. Ninguém reagiu. O ar era pesado como a morte. Após revisar todas as novas evidências, começou ele, em tom lento, o tribunal conclui, a ré Maria Costa não cometeu furto e foi falsamente acusada com base em provas forjadas. A sala permaneceu em silêncio. Como se ninguém acreditasse no que ouvirá. O relógio continha digitais compatíveis com Lucas Monteiro. O vídeo recuperado mostra claramente a armação da prova. A testemunha Tiago Mendes confirmou que Lucas tentou vender o Rolex. E por fim, a análise técnica independente comprova a manipulação do sistema. Eduardo respirou fundo e então declarou como quem tira um peso do peito. A ré Maria Costa está livre a partir deste momento. O tribunal solicita abertura de inquérito criminal contra a senhora Catarina Monteiro e seu filho Lucas Monteiro pelos crimes de calúnia, falsificação de provas e fraude de seguro. Nesse momento, a sala explodiu como uma bomba de emoção contida. Palmas. Gritos. Lágrimas. Miguel não se moveu. Apenas olhava para a mãe. Maria sussurrou entre lágrimas, você conseguiu. Um repórter correu até Miguel, estendeu o microfone, como você se sente agora? Miguel virou-se. Seu rosto ainda estava machucado, mas sua voz era firme. Estudei direito porque ninguém defendia os pobres. Se a lei não serve para todos, então ela não é lei. Outra onda de aplausos encheu a sala. Um advogado idoso se levantou, olhos marejados, parabéns. Ao fundo, Catarina era levada pela polícia usando um vestido caro. Ela se debatia, gritava, eu sou a vítima. Esses vermes só querem dinheiro. Eles não são gente. Lucas não disse nada. Seu rosto estava branco como gesso. Ao passar por Miguel, parou brevemente. Eu não achei que você conseguiria. Miguel apenas respondeu, eu não fiz isso sozinho. Lucas abaixou a cabeça e foi levado em silêncio.
Do lado de fora do tribunal, centenas de pessoas se reuniram. Quando Maria saiu, a luz do sol iluminou seu rosto como se tivesse emergido de um poço escuro. Uma senhora idosa saiu da multidão. Era Dona Inês Figueiredo, bibliotecária. Dona Maria. Eu cheguei a duvidar do seu filho, me perdoe. Maria apertou sua mão e assentiu, tudo bem. Todos temos medo do que não compreendemos. Miguel e os amigos estavam ao lado. Carlos acenava. Samuel sorria radiante. Beatriz abraçou Miguel com força, e nós vencemos. Miguel respondeu, não. Nós apenas começamos. Naquela noite, no programa da Globo News, uma reportagem especial exibiu toda a trajetória do caso, do julgamento injusto à defesa feita por um garoto pobre de 12 anos até a vitória final. O apresentador disse: talvez, em uma sociedade onde a verdade costuma ser abafada pelo dinheiro, precisemos de crianças como Miguel para nos lembrar que a justiça não pertence a uma classe. Ela pertence àqueles que não desistem. Na pensão, Maria sentou-se na cama, e Miguel encostou a cabeça no ombro dela. Mãe, se não fosse pelo livro que a senhora deixou, eu não saberia por onde começar. Maria sorriu, acariciando o cabelo do filho, e eu achava que você nem ia ler. Mas eu tinha esperança. Eu li, e porque eu não suportava ver a senhora sendo levada como uma ladra. Eu sei. Você me fez sobreviver naquela escuridão. Eles se abraçaram. Sem dizer mais nada. Apenas o silêncio pela primeira vez era paz. No seu escritório, Eduardo Pereira pegou uma antiga Constituição brasileira, escreveu na primeira página. Para Miguel Costa, aquele que me lembrou que justiça não é um título, é o coração que escolhe ficar ao lado do certo. Ele olhou pela janela. As luzes de São Paulo ainda brilhavam. Mas agora, havia algo, e mais quente nelas. Na delegacia central, Catarina Monteiro e Lucas foram levados para a sala de interrogatório. Sem refletores. Sem lenço de seda, sem rímel, sem perfume francês. Só correntes e medo. Temos provas suficientes para iniciar o processo criminal, disse o inspetor Ricardo Barbosa, colocando o dossiê na mesa. Desde os dados das câmeras, até depoimentos e gravações de ameaças. Lucas tremia. Eu só obedeci minha mãe. Ricardo encarou friamente, e você acha que obedecer te livra da culpa? Catarina rosnou, posso contratar os 10 melhores advogados do Brasil. Então é melhor começar logo, respondeu Ricardo. Porque vai precisar de 100 para sair dessa. Lucas murmurou, eu não quero ir para a cadeia. Catarina virou-se para ele, o olhar afiado como lâmina, se você abrir a boca, não é só cadeia. Você não sai vivo para contar. Ricardo não disse nada. Apenas sinalizou para os guardas, levem-nos para celas separadas. Em Paraisópolis, o grupo de amigos se reuniu novamente na cobertura o antigo quartel-general da Resistência. Carlos ergueu uma caixa de doces, parabéns. Dona Maria está livre. E a gente continua inteiro. Beatriz assentiu, mais do que isso. Fizemos algo que ninguém achava possível. Samuel riu, agora a gente não é mais os moleques invisíveis. Miguel olhou ao redor e disse, tenho uma notícia. Ele tirou um envelope com um selo vermelho. Todos prenderam a respiração. O Instituto de Direito Comunitário de São Paulo oferece bolsa integral a Miguel Costa, no programa especial de formação jurídica. Carlos arregalou os olhos, sério? Miguel sorriu. Eu vou estudar. Mas já escrevi de volta pedindo que metade da bolsa seja destinada a outras crianças sem voz. Beatriz exclamou, você tá louco. Miguel sorriu com doçura, se só eu subir, ainda não é suficiente. No dia seguinte, Miguel e a mãe voltaram para a antiga casa. O quartinho ainda cheio de poeira, a mesa de estudos no canto, o ponto de partida de tudo. Maria pegou o livro de direito, abriu na primeira página, onde ainda se lia a frase que escrevera anos atrás. A Constituição não pertence aos poderosos. Ela pertence a quem acredita nela. Você viveu conforme essa frase, ela disse suavemente.
Miguel apertou a mão da mãe. E eu não vou parar por aqui. Uma semana depois, no Instituto de Direito Administrativo de São Paulo, o juiz Eduardo Pereira compareceu perante o Conselho Disciplinar Interno. Perguntaram-lhe: por que o senhor sentenciou tão apressadamente, ignorando os trâmites da investigação? Eduardo não tentou se justificar. Apenas respondeu: porque eu achava que os pobres não podiam ter razão. Um membro do conselho perguntou: e agora, o que o senhor pensa? Eduardo levantou a cabeça. Agora, eu acho que preciso reaprender o significado de justiça com um garoto de 12 anos. Toda a comissão ficou em silêncio. Ninguém riu. Apenas anotaram na ata de recomendação de suspensão do cargo por 6 meses para reeducação em ética judicial. Miguel estava sentado diante de uma nova mesa de estudos, dessa vez, uma mesa de verdade, dentro de uma pequena sala de aula especial. No quadro, lia-se: escritório de advocacia dos que não têm voz. Beatriz entrou com um copo de café na mão. Hoje 3 pessoas da comunidade pediram orientação jurídica gratuita. Miguel assentiu: pode chamar eles. Samuel passou correndo, largando um maço de papéis sobre a mesa. A ação contra o dono da empresa que força menores a trabalhar à noite vai precisar de mais um advogado. Miguel sorriu: e a gente tem. Sempre teremos uns aos outros. Maria apareceu na porta com uma sacola de comida. Vocês lembram de almoçar, viu? A lei não protege barriga vazia. Todos riram alto. Miguel murmurou: hoje, eu escrevi meu primeiro artigo de lei. Carlos perguntou: qual o nome do artigo? Miguel escreveu no quadro: Artigo 1: ninguém é invisível perante a justiça. Desde que Miguel Costa foi aceito pela Academia de Direito de São Paulo, a mídia em todo o Brasil passou a chamá-lo por um nome especial: o Menino da Justiça. Reportagens, documentários e até materiais de ensino passaram a citar aquele julgamento histórico como exemplo de fé, coragem e perseverança nascida do ponto mais baixo da sociedade. Um programa especial chamado Justiça das Margens foi criado, inspirado diretamente na história de Miguel. Mas o garoto não se perdeu no brilho da fama. No primeiro dia na academia, o professor titular Rafael Carvalho entrou na sala, olhou em volta, e parou diante de Miguel. Você é o Costa? Miguel levantou-se e respondeu com firmeza: sim, senhor. O professor falou em tom grave: dizem por aí que você é um gênio sem diploma. Eu não acredito na mídia. Eu acredito em competência. E o direito exige competência. Miguel respondeu com convicção: então hoje o senhor vai descobrir se os boatos são verdadeiros. A turma caiu na risada, não de deboche, mas de admiração. Enquanto isso, no Tribunal de Justiça de São Paulo, começou o julgamento de Catarina e Lucas Monteiro. Catarina, pela primeira vez na vida, estava no banco dos réus. Ainda vestia casaco de marca, mas seu olhar já não tinha altivez. Ela abaixou a cabeça ao ouvir a leitura da acusação. A ré está sendo acusada de falsificação de provas, calúnia contra inocente, intimidação de testemunhas e fraude de seguro no valor superior a R$20 mil. O advogado de defesa tentou: Excelência, minha cliente estava sob pressão psicológica, agiu em estado de confusão. O promotor rebateu: confusão mental que planeja câmeras, fabrica provas e ameaça o próprio filho com violência? Lucas, quando interrogado pela primeira vez, apenas abaixou a cabeça: minha mãe mandou eu fazer. Eu fiquei com medo. O juiz permaneceu em silêncio por alguns instantes, e então leu a sentença. 18 meses de prisão para Lucas Monteiro. 5 anos de reclusão e 3 anos de regime aberto para Catarina Monteiro. Catarina gritou: não. Eu sou a vítima. Esse sistema enlouqueceu. Os seguranças a arrastaram para fora do tribunal. Seus gritos ecoaram por muito tempo atrás da porta de ferro. Naquela noite, no velho restaurante de sempre, Miguel e os amigos se reuniram. Carlos levantou seu copo d'água: um brinde à justiça porque hoje os culpados não escaparam. Samuel mastigava um pedaço de pizza fria: porque hoje, Miguel não é mais só um menino. É o advogado dos que não têm voz. Beatriz olhou para ele,
com uma pontinha de provocação no olhar. E então, doutor advogado, quer fazer um discurso? Miguel sorriu, levantou o copo e não fui eu que venci. Fomos nós. Cada pessoa que ousa falar quando o resto escolhe o silêncio. Um mês depois, o escritório de advocacia dos que não tem voz foi oficialmente inaugurado. Tinha sua sede em um antigo centro comunitário reformado. A placa era feita à mão, mas fixada em uma base de madeira acolhedora. Maria organizava as cadeiras. Beatriz recebia os clientes. Samuel cuidava da parte técnica. Carlos ajudava com os documentos. Miguel atendia sua primeira denúncia, um senhor chamado Antônio Gari, demitido por se recusar a fazer turnos noturnos além do permitido. Miguel perguntou: o senhor tem cópia do contrato? Tenho. Mas a empresa me forçou a assinar uma nova cláusula, sem sindicato, sem seguro. Eu vou ler com atenção. Miguel assentiu. Se for mesmo imposição, podemos processar. Antônio ficou emocionado. Você vai mesmo me ajudar? Sem cobrar nada? Miguel sorriu de leve. Só cobro uma coisa, prometa que vai ajudar outra pessoa, se puder. À tarde, quando o escritório estava mais calmo, o professor Rafael apareceu. Entrou, olhou ao redor, e assentiu satisfeito. Ouvi dizer que você recusou a bolsa integral? Miguel confirmou: aceitei só o necessário. O restante, e pedi que a academia usasse para outros alunos como eu fui um dia. O professor refletiu: você acha que os pobres vão saber o que fazer com uma bolsa de direito? Eu não acho. Eu acredito. E se não souberem, eu ensino. Rafael deu uma gargalhada. E nunca vi alguém estudar, ensinar e vencer causas antes dos 13 anos. Miguel abaixou a cabeça, sem dizer nada. O professor deixou um livro sobre a mesa. Constituição Brasileira, edição com minhas anotações pessoais. Fique com ela. Mas nunca esqueça: justiça não é algo que se conquista uma vez e acabou. É uma luta para a vida inteira. Miguel apertou o livro contra o peito. Eu não planejo parar tão cedo. Na semana seguinte, o escritório recebeu um visitante especial, Eduardo Pereira. Sem toga. De camisa social cinza, o rosto visivelmente mais envelhecido. Senhor Miguel, disse ele ao entrar. Miguel levantou-se, educado: boa tarde, senhor. Eduardo colocou um exemplar antigo da Constituição sobre a mesa. Era o mesmo que Miguel lera quando era pequeno, com a capa já gasta. Agora havia um acréscimo na primeira página. Obrigado por me fazer enxergar que a pior sentença não está nos autos, mas na mente de quem julga. Miguel segurou o livro, com o olhar suave. Nunca odiei o senhor. Só odiava a injustiça. Eduardo assentiu e saiu sem dizer mais nada. Na véspera do Natal, Miguel foi convidado como hóspede de honra no programa O Quem Muda as Regras, da televisão nacional. A apresentadora perguntou: se pudesse criar um primeiro artigo de lei, qual seria? Miguel respondeu sem hesitar: Artigo 1: ninguém é invisível perante a justiça. A entrevistadora, emocionada: você sonha em ser juiz? Miguel balançou a cabeça: não. Eu sonho com o dia em que ninguém precise de mim como advogado, porque a justiça já estará fazendo seu trabalho corretamente. O auditório inteiro se levantou em aplausos. Naquela noite, os amigos estavam reunidos na antiga cobertura. São Paulo brilhava lá embaixo, mas a luz dentro deles era ainda mais forte. Carlos perguntou: e agora? O que vem depois? Miguel respondeu: vamos abrir uma turma de introdução ao direito para crianças da comunidade. A partir dos 10 anos. Para que ninguém precise crescer como eu, lutando sem ninguém por perto. Beatriz assentiu: e se alguém disser que criança não entende de lei? Samuel riu: aí a gente abre uma segunda turma, ensinando adultos a acreditarem em crianças. Todos riram alto. Miguel olhou para o céu: mãe, eu ainda não parei. Porque ainda tem muita gente precisando ser ouvida.
A história de Miguel Costa é uma prova poderosa de que a justiça não pertence apenas aos que têm dinheiro, ela pertence àqueles que têm coragem de se levantar pela verdade. A maior lição é, e mesmo pequeno, pobre ou desprezado, qualquer ser humano pode transformar o mundo se não desistir daquilo que é certo. Conhecimento, coragem e amizade podem derrubar até os sistemas mais injustos. E o mais importante, a justiça não vem sozinha. Ela precisa de guardiões. E, às vezes, o guardião mais forte é uma criança. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.